Abra sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 6, do verso 12 e o verso 13. Levíticos. Aleluia. Levíticos, capítulo 6, versículo de número 12 e 13. Amém? Diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar e não... De novo, o fogo está fraco. É domingo. O fogo e não se apagará. Podeis assentar em nome de Jesus? Eu tive meditando nesse texto, e quando eu estou lendo e meditando, eu me sinto, parece que eu estou vivenciando aquele texto. E eu fiquei pensando, lá na minha casa parece uma chácara. Tem dois, eu estou orando para chover mais. Tem 2 pezão de caju, tem um pezão de manga, e os passarinhos ficam ali o dia inteiro. É muito gostoso, é muito agradável. Mas meditando nesse versículo, eu fiquei imaginando o como seria agradável, o como seria prazeroso, e que experiência transcendental as pessoas, os israelitas que estavam ali acampados no meio do deserto, e quando eles olhavam para a tenda, havia uma nuvem de glória e o fogo no altar. Você já imaginou acordar ou pela tarde você olhar e a chama está lá? É interessante que aquela chama era Deus dizendo: eu quero estar no meio de vocês, eu desejo estar no meio do arraial, eu desejo estar no meio do meu povo. Aquela chama representava isso. E é interessante que, se nós lermos, nós vamos observar que o sacerdote, a primeira vez que foi acesa aquela chama, não foi o sacerdote que acendeu, não foi ele pegando pedra, não foi ele pegando ali a madeira, aquecendo. Isqueiro não tinha naquela época, mas a Bíblia vai dizer que o próprio Deus acendeu pela primeira vez a chama no altar. Eu entendo que essa chama que Deus acende, esse desejo de Deus estar no meio do seu povo, o altar está com a chama acesa, ela não parte de um desejo humano, não é com elaboração, não é com liturgia que eu atraio o fogo de Deus, a presença de Deus. Não é nada do que a igreja possa fazer que vai atrair a presença e o fogo de Deus, de maneira alguma. Mas simplesmente o desejo, o prazer de Deus de estar no meio do seu povo. Você pode dar glória a Deus por isso? Então Deus deseja, Deus desejou, Deus quis, Deus decretou estar aqui nessa noite. E a chama do altar não pode apagar. Então nós precisamos sempre manter esse fogo aceso. Deus acendeu o fogo, manter aceso depende de você. Permanecer aceso depende da igreja. Permanecer limpo o altar depende de mim
e depende de você. Amém? Agora, é interessante que era uma função do sacerdote. Todo dia pela manhã, eles tinham que limpar o altar. Eles pegavam a cinza e jogavam fora, tiravam dali. E eles tinham que colocar as lenhas. E é interessante que quando você vai aí acampar, não é verdade? Não sei se vocês gostam de acampar. Eu gosto de acampar. Quando eu era mais jovem eu fazia bastante isso. Às vezes a gente ia para o Pantanal pescar. Vocês também não devem gostar. E a gente sempre gostava de fazer uma fogueira para aquecer. A gente pegava qualquer lenha que estava ali. A gente improvisava. Nós pegávamos aquilo que estava perto. Só que a Bíblia vai dizer que essa lenha, ela tinha que caber no altar. Não era de uma forma desorganizada, para que o fogo permanecesse aceso. O sacerdote tinha que ter o maior dos cuidados para pegar a lenha, não permitir que ela talvez molhasse. A lenha não poderia estar suja, porque se estiver suja, também não pega fogo. Ou o fogo pega, mas o fogo não permanece. E existia uma liturgia que era pela manhã. Então não dava para no meio do dia, no meio do expediente ou no meio da noite, colocar lenha. Então aquela lenha, ela tinha que ter uma durabilidade, para que o fogo mantivesse a uma temperatura. Eu aprendo que, como essa lenha ela tinha que durar 24 horas, eu aprendo que essa lenha não poderia ter sujeira. Eu aprendo que essa lenha tinha que ser colocada organizada para manter o fogo de Deus no arraial, que representava a presença de Deus naquele lugar. Eu entendo que o altar não pode ser de qualquer maneira, para nós fazer com que a chame não se apague. Você está comigo, Lagoinha? A lenha não poderia ser pega e ir direto para o altar. Eles precisavam organizar, limpar, tirar as folhas. E era assim que Deus dava a tarefa ao sacerdote, para que todo o arraial, para que todos os israelitas pudessem ver, compreender que foi Deus quem havia tirado eles da terra do Egito. Todos os dias poderiam olhar e eles iriam contemplar a chama acesa no altar. Se nós observarmos, nós vamos entender que esses mesmos israelitas, eles passaram cerca de 430 anos no Egito. Eles foram para lá com José, seus irmãos e seu pai, e passaram 430 anos. Em 430 anos, aqueles que haviam conhecido Jacó, eles morreram, e nasceram outros, e morreram, e nasceram outros, durante 400 anos. E eles perderam esse contato com Deus de Israel. Eles haviam perdido o contato com Deus de Abraão, com Deus de Isaac, com Deus de Jacó. Então Deus manda eles construir esse altar, acende essa chama, e agora dá a eles a responsabilidade para que aquela chama não apagasse. E detalhe, ela tinha que manter o fogo uniforme. Vocês estão me entendendo aonde eu quero chegar? Nós vamos chegar lá, irmão.
Nós vamos chegar lá. Agora, mesmo com essa função, Deus também queria que todo o arraial contemplasse a sua presença. Então, a presença de Deus que você sente não é apenas porque você quer, Deus quer que você o sente. O batismo com o Espírito Santo que você já recebeu e que talvez você deseja, esse desejo não vem de você, ele vem primeiramente de Deus. Então quem garante a história é Deus. Está comigo? O sacerdote, ele mantinha, mas ele não produzia o fogo. Você está entendendo? Eu vou repetir. Quem aqui é sacerdote? Igreja, vós sois a geração eleita. O sacerdote. Então quem aqui é sacerdote? Todo mundo, amém? Amém? Então veja bem, era uma obrigação do sacerdote manter, mas o sacerdote não conseguiria, não poderia produzir fogo. O que eu entendo com isso? Que essa chama que arde em mim da presença do Espírito Santo não sou eu, mas sim o Senhor. Eu não consigo produzir, eu consigo manter. Então nada que eu faça, nada que eu possa fazer, eu vou conseguir produzir esse fogo, porque esse fogo vem do céu. Agora eu posso fazer alguma coisa para manter esse fogo em mim. Está entendendo, né? Agora, a Bíblia vai dizer também que todos foram destituídos da presença de Deus. Mesmo vendo essa chama, um dia ela apagou. Mesmo o sacerdote no meio do deserto que não tinha madeira, eles tinham que conseguir madeira. Mesmo com todo o cuidado, alguns não se importaram em manter a chama de Deus. Está comigo, Lagoinha? Mesmo com os israelitas acordando, mesmo os seus filhos nascendo e eles podendo fazer, olha, está vendo ali? Lá no Egito a gente não tinha isso. Lá no Egito a gente não adorava. A gente só via eles adorar os deuses dele. E é por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu construir a tenda da congregação, para que eles assimilassem que Deus estava na tenda da congregação. Amém? Só que passaram-se anos, e aquilo que era santo, aquilo que era primordial, deixou de ser. Aquilo que era importante para Israel e aquilo que era importante para o sacerdote passaram a ser normal. E quando passa a ser normal, não é tão importante. Nós vamos ver isso em toda a nossa história. Às vezes alguém, quando casa, fica feliz, amém ou não? Eu tenho 33 de casado. Casa, fica feliz. E talvez o casal que não cuida, não mantém a chama acesa, passa a ficar normal esse casamento. E acaba perdendo a graça. Às vezes, conquista que nós temos, com o decorrer do tempo, passa a ser normal. E aquela conquista não é mais empolgante para a minha vida. Então Deus não quer, repita comigo, Deus não quer que eu torne normal aquilo que é sobrenatural. Não acostume de forma normal aquilo que Deus fez e que ainda vai fazer na sua vida, amém? Mas a Bíblia vai dizer que todos pecaram, todos foram destituídos.
Mas sempre Deus levantou homens e mulheres como voz para a sua geração. E eu creio que aqui tem muitas vozes para essa geração. Eu sei que muitos aqui estão ali pegando a lenha, mantendo o fogo aceso, porque a chama não pode apagar. A chama não pode apagar. É gostoso um culto pentecostal, não é verdade? É gostoso quando Deus fala com a gente, não é? É ou não é? Ótimo. Essa chama não pode se adormecer no seu coração. Passam-se muitos anos, e Deus levanta um profeta numa geração difícil. Deus levanta um profeta para aguçar uma promessa de Deus. Eu não sei como tem acontecido os fatos na sua vida, eu não sei. Eu não sei o que Deus tem prometido, o que Deus já prometeu para a sua vida. Porque às vezes a promessa da realidade é muito distante. Não é verdade? Às vezes é. E isso não é ruim. Porque você pode aproveitar quando você não está vendo, não está mensurando, não está palpando ainda a promessa, para exercitar a sua fé, manter a lenha cortada e manter a chama acesa. Eu não sei o que está acontecendo, mas a Bíblia vai dizer que um profeta com nome bem pequenininho, esse profeta chamava-se Joel. Ele olha para aquela nação já muitos anos depois do deserto. O templo já havia sido destruído. As pessoas já haviam ido para o cativeiro. Mas dentro dele havia uma chama. Dentro do coração dele, dentro da alma dele, a chama estava acesa. A sua chama está acesa? Só tem aqui, ó. Eu vou perguntar, eu vou te dar a oportunidade da glória. A sua chama está acesa? Porque quando a chama está acesa, até a pessoa do lado sente calor. Você está entendendo? Você entendeu? E esse profeta, com toda a sua geração desanimada, ele enche o peito e ele diz: e há de ser que Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos mancebos ou jovens terão visão. Ele está dizendo: ainda há uma promessa do fogo permanecer aceso. Eu vou esperar você dar glória a Deus, irmão, que eu ainda vou mexer com você demais. Só que não existe mais altar. Só que não existe mais lenha. Aí Deus, lembra que eu falei que o desejo sempre é dele? Aí Deus prepara aquele que o Espírito Santo pousaria sobre a sua cabeça. E João iria ouvir: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Deus prepara tudo para ele acender a chama novamente. Só que Deus não muda o fogo. Deus não muda o fogo. O fogo é o mesmo. Olha aqui para minha gravata. O fogo é o mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com fogo estranho.
Nós temos que tomar cuidado com fogo diferente. Você está me entendendo? Nós temos que estar atento o que é de Deus e o que não é. Então nós temos que tomar cuidado com qual fogo nós estamos desejando para a nossa vida. Porque quem acende o fogo não é você, é Deus. Amém? Vamos lá. Agora a Bíblia vai dizer que o sacrifício que estava sendo feito lá no deserto, no altar, nesse mesmo altar que tinha chama, agora esse sacrifício ele mesmo quis. Lá no livro do profeta Isaías capítulo 6, você vai ver o próprio Deus perguntando: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós formos pensar dentro do contexto de Isaías, nós vamos imaginar que Isaías se prontificou. Se nós formos pensar no contexto da salvação, o próprio Jesus se prontificou. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dar glória a Deus? Agora, Jesus vem no seu ministério, ele prega, ele morre, e ele é o sacrifício. E Deus agora muda o altar, mas não muda o fogo. Deus muda o local, mas a essência continua a mesma. Porque Deus não muda. Eu mudo. Eu não sou o mesmo homem que a minha esposa casou. Casei, tinha 19. Então eu não sou a mesma pessoa. Eu mudei, eu me aperfeiçoei, eu melhorei. Coisas que eu pensava que era errado, hoje eu não penso que talvez que seja tão errado. Coisas que eu achava certo, talvez hoje eu não acho que é certo. Mas mesmo mudando, o fogo continua. O fogo continua o mesmo. O fogo não muda. 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 Mas o altar mudou. O altar mudou. E aquele jovem profeta, Joel, que havia profetizado, agora 40 dias depois que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus andou por cerca de 40 dias depois que morreu. E Jesus deu uma ordem a ele: não ausentai de Jerusalém até que dos altos seja revestido de poder. Vocês não entenderam, né? Não ausentai de Jerusalém até que dos altos seja revestido de poder. Jesus está falando: vou acender a lenha novamente. Agora, a lenha não é a lenha da árvore, agora a lenha é a igreja. Agora o altar não é mais feito de acácia revestido de bronze, não. Agora o altar é você. Balança esse crente que está do teu lado e fala assim: o pastor está falando é com você mesmo. Não adianta olhar do lado. Às vezes a gente acha que a responsabilidade é do vizinho, mas eu estou dizendo que a responsabilidade é sua agora. Eu estou te dizendo que essa responsabilidade não foi eu que estou te incumbindo dela. Eu estou te falando que o Criador do universo te incumbiu. Eu estou falando que Jesus te escolheu para depositar, para acender a chama dele em você. Amém até aqui? Estão aprendendo? Maravilha, que bom. Vamos sair daqui remoendo isso. Agora, do mesmo jeito que o sacerdote lá no meio do deserto, ele tinha que buscar a lenha, ele tinha que limpar o altar, tirar a cinza,
Eu também preciso fazer hoje. Você também precisa fazer. Quem gosta de churrasco? Agora vocês dão glória, né? Para acender a churrasqueira tem que estar limpa, senão não pega. Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Ah, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem. Então o altar precisa estar limpo e preparado para que a chama acenda. Se eu quero ser avivado, cheio do Espírito Santo, o altar precisa estar limpo. Só uma está entendendo. E limpar significa que eu tenho que arrancar, retirar aquilo que está atrapalhando o fogo. Limpar significa que eu preciso abster, jogar fora, lançar para fora aquilo que está impedindo Deus acender a chama na minha vida. A lenha tem que estar limpa, seca, preparada. Eu preciso estar limpo. Isso eu posso fazer. Limpar o altar eu posso fazer. Perdoar porque eu sujei, Deus pode fazer. Mas limpar, balança esse cristão que está do seu lado e fala: quem tem que limpar é você. Não são os anjos, viu? Viu? Não são os anjos. Às vezes a gente fica perguntando: por que acontece com todo mundo, menos comigo? Precisa limpar o altar. E lá no altar não pode estar vazio, precisa ter lenha. Senão o fogo não pega. Está comigo, Lagoinha? Agora a Bíblia vai dizer que Deus, Ele prepara, posso brincar? O isqueiro. Deus prepara o momento para acender. E detalhe, eu quero falar algo. Existe muita gente querendo um novo fogo, querendo que Deus faz de novo. Queridão, Deus já fez. Jesus já fez. Eu vou viver o novo, mas Ele já fez. Então o fogo já foi aceso. O derramamento do Espírito Santo já aconteceu. Agora eu que tenho que pegar a minha lenha. E como que eu faço para que esse fogo permaneça? Como que eu posso fazer? O que eu devo fazer para esse fogo permanecer aceso? Que é uma responsabilidade nossa, da igreja. Porque da mesma forma que lá no arraial o fogo precisava estar aceso para todos ver, queridão, essa igreja precisa estar sempre acesa para todo mundo que está lá na fora ver. Ver a glória de Deus neste lugar, na sua vida. E a Bíblia vai dizer que tinha bem menos pessoas daqui. Tinha cerca de 120, porque 120 se torna lei, regra, é um censo. Eles poderiam relatar. Então tinha cerca de 120 pessoas. E eles estavam juntando as lenhas. E como se junta as lenhas? Com oração. A igreja precisa orar. A igreja precisa se derramar. A igreja precisa se render. Porque quem estava lá de fora, quando desceu o Espírito Santo, achou que era festa. Sim ou não? Quem estava para o lado de fora, vendo ele ser cheio do Espírito Santo, os 120, achou que era festa, porque achou que eles estavam bêbados. Eu vou mexer com você de novo. Balança esse cristão que está do seu lado e fala: não é festa, é glória. Não é provisório, é permanente. Não é só na noite de domingo, é todo dia.
Quem vai na festa, a festa acaba. Quem está no fogo permanece. Mas precisa ter lenha. Precisa ter lenha. A lenha tem que estar limpa, cortada na medida certa. E o que é cortar na medida certa? Pronto, esse conselho Deus falou para Josué. Não aparta do livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que teus pés não dividem para a direita nem para a esquerda. Deus está falando, esteja na medida. Esteja na medida. Não precisa exagerar ser crente. Não precisa, tem gente que exagera. Tem gente que acha que é festa. Não é festa, é glória. Não é festa, é unção. Não é festa, é santidade. Não é felicidade, é alegria. A felicidade passa, a alegria continua. Salmista Davi vai dizer: alegrei-me quando me dissermos, vamos à casa do Senhor. Então esse fogo agora é na igreja, são nas pessoas. Estavam cerca de 120 pessoas reunidas ali, orando, buscando, esperando. Fique de pé, igreja do Senhor. Você já imaginou o que aconteceu naquela noite? E a Bíblia diz que, de repente, a Bíblia diz que, de repente, a Bíblia diz que, a Bíblia diz que, pode ser agora. Ouve-se do céu um som veemente e impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Agora Deus não acendeu o altar com a lenha. Agora Deus acende a sua igreja. Deus agora não quer mais ponto de contato. Tem pessoas que ainda acreditam em ponto de contato, né? Acha que Deus está aqui. Deus está aqui. Eu não preciso de ponto de contato. Eu preciso da chama acesa aqui em mim. Igreja, só esse lado aqui. Só esse lado aqui. Vocês são o altar de Deus. Vocês são a lenha de Deus. Vocês estão cheios do fogo de Deus. Agora aqui. E aqui. Os dois. Vocês são o altar de Deus. Está mais forte que lá. Mas aqui é dois, né? Vocês são a lenha do Senhor. Agora lá. Vocês são o altar de Deus. Vocês são a lenha. Então peraí. Vocês acreditam no que eu falei? Sim ou não? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Porque tem uma cidade para ser incendiada. Tem fogo aí? A sua família precisa e deseja ser incendiada. Tem fogo aí? Lá na empresa que você trabalha, ou a sua empresa, tem que ser incendiada. Porque nós estamos cheios da presença de Deus. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Foi a melhor maneira que ele conseguiu explicar, como que de fogo. Mas o importante não era o que ele tentou escrever sobre o que ele estava vendo. Não era importante o que ele estava vendo. O que era importante foram sinais do que ele estava vendo. E a Bíblia vai dizer que repousaram sobre cada um deles. E eles foram cheios. Eles foram cheios. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar novas línguas.
falar novas línguas. Eles, o que eles podiam fazer? Manter a lenha acesa. O que eles podiam fazer? Manter o altar limpo. O que eles poderiam fazer? Desejar a presença do Espírito de Deus. A igreja precisa desejar cada vez mais a presença do Espírito de Deus. Deixar a liberdade do Espírito de Deus. Feche os teus olhos. Eu já estou acabando. Cadê as lenhas do Senhor? Quem está aceso aí? Você está aceso? Quem deseja ser batizado com o Espírito Santo? Você pode vir aqui na frente? Não tenha medo, não tenha medo. Você deseja ser renovado em Deus? Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, quer realmente uma mudança na sua vida, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, porque foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Línguas repartidas como que de fogo. Agora o altar não está no deserto, o altar está na igreja. E é uma responsabilidade da igreja manter a chama acesa. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e fecha os teus olhos. Precisa ter coragem para querer ser cheio do Espírito Santo. Precisa, eu sei que precisa. Às vezes você pode dizer, mas eu já sou cheio. Mas bate aquela angústia e um vazio. E eu quero afirmar para você, você precisa ser aceso por Deus. Você precisa ser cheio por Deus. Você precisa experimentar o fogo do Senhor. 120 pessoas, daquelas 120 pessoas há mais de 2000 anos, através delas incenderam essa igreja. Todas as igrejas evangélicas da face da terra partiram de 120. Agora fecha os teus olhos. Eu quero orar por você. Querido Senhor, derrama, Pai, do teu poder nesta noite sobre cada um. Derrama do teu poder, Espírito Santo, e começa a batizar. Começa a manifestar, Deus, a tua glória sobre a tua igreja, Senhor. Aquele que chegou aqui enfermo, cura eles, liberta ele e faça, meu Pai, manifestar a tua glória sobre a tua igreja. Sopra sobre a igreja, Espírito Santo. Sopra sobre a igreja. Eu sei, Senhor, que é difícil arrumar lenha. Eu sei que é difícil manter ela limpa. Mas a chama do teu Espírito sempre vai estar na vida da igreja, na minha vida e na sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo. É Ele quem transforma a sua casa, a sua família. É Ele quem vai fazer. É Ele quem vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Aplaude e glorifique a Deus. Vem, Senhor, vem, Jesus, vem,
buscar um socorro de Deus. Você entrou aqui pedindo uma resposta dos céus. Ninguém chegou na presença do Senhor e saiu de mãos vazias. Ninguém chegou diante da presença de Deus sem um destino liberado dos céus para a terra, para mudar o destino dessa pessoa. Ei, quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, a Bíblia diz que o fogo estava consumindo a sarça, mas ela não se consumia. Existia labareda, existia fogo, existia calor, mas a sarça não se consumia. Ele encontra Moisés ali, um homem com crise de identidade, um homem desacreditado, um homem que viveu no palácio, mas agora está sendo liberado para assumir um cajado, para ser pastor no deserto. Ele encontra o homem ali, Moisés, que tinha um decreto na terra que deveria ser morto, mas o Senhor dizia do céu: vai viver. A terra dizia: tem que morrer, tem que matar, mas do céu dizia: vai viver, vai prosperar. O nome dele não é Moisés, é libertador de uma nação. Essa chama está aqui nesta noite, é essa chama do Espírito que está aqui nesta noite. E o Senhor está falando muito forte no meu coração. Tem pessoas aqui, tem vidas aqui que Ele não quer deixar voltar para casa cansado, desacreditado. Não vai deixar você voltar da mesma forma que você entrou aqui. Eu queria fazer aqui 2 orações nesta noite. Eu queria que toda a igreja me ajudasse a fazer essa oração. Não importa se você tem um mês de crente, se é a primeira vez que você entrou, se você tem 10 anos de igreja, não importa se você tem 20 anos, 30 anos, se você tem uma carreira dentro da igreja. Eu queria que você me ajudasse a finalizar este culto fazendo 2 orações. Eu queria que você colocasse a mão assim no seu coração. Eu queria que você repetisse comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque hoje o Senhor incendiou o meu coração, a minha casa, a minha vida, e eu nunca mais serei o mesmo. Senhor Jesus, eu te peço, nesta noite, escreve o meu nome no livro da vida. E diga assim ainda: e eu, Jesus, que já te conheci, mas eu me afastei, eu me feri, eu caí, eu me distanciei. Diga bem forte: hoje eu decido, diga, eu decido voltar para os teus braços, que é o lugar de onde, diga, eu nunca deveria ter saído. Diga: acende hoje, papai, a chama novamente, outra vez, ainda com seus olhos fechados. O Espírito Santo está incendiando corações aqui e está começando a liberar chamados sobre a sua vida, sobre esta igreja. O Senhor está ativando corações aqui, chamados que estavam adormecidos. Eu queria saber se você que fez uma destas 2 orações comigo nesta noite, você que fez a primeira oração, uma oração de entrega pela primeira vez, e o seu coração está queimando, você está sentindo que você não vai voltar para casa do mesmo jeito, que você foi marcado nessa noite por Jesus. Eu queria que você que fez essa oração de retorno, de reconciliação, você que conheceu Jesus, você que voltou hoje e falou: pai, eu preciso voltar para sua casa, eu quero limpar o altar, eu quero limpar a casa, e eu quero manter a chama acesa, eu não vou deixar ela se apagar mais. Você que fez uma dessas 2 orações hoje comigo, a primeira de entrega e a segunda de recomeço, eu queria que você desse um sinal com sua mão, me mostra onde você está. Tem alguém aqui comigo nesta noite? Tem uma vida ali, tem mais alguma vida ali? Amém? Isso, levante sua mão. Deixa eu orar com
fosse isso, mais uma vida ali. Queria que os nossos voluntários alcançassem essas vidas. Nesse momento, você levantou a sua mão, fez essa oração com o pastor e decidiu abrir o seu coração para Jesus. Nós queremos primeiro te dizer, essa é a decisão mais importante da sua vida. E se talvez você ainda esteja tentando entender o que acabou de acontecer, deixa a gente te explicar de forma simples. Decidir por Jesus é responder ao convite de Deus para uma nova vida. É reconhecer que precisamos dele, confiar na obra de Jesus na cruz e começar uma caminhada com ele. A Bíblia diz em João 1,12 que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que essa decisão não é apenas um momento emocionante, é o início de um novo relacionamento com Deus. A Bíblia também diz em 2 Coríntios 5,17 que em Cristo as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Em outras palavras, o seu passado não define o seu futuro quando Jesus entra na sua história. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Ninguém começa uma caminhada sabendo tudo. Fé é o começo da jornada, não linha de chegada. E toda decisão precisa de um próximo passo. Por isso queremos caminhar com você. Se você tomou essa decisão hoje, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou clique no link que está nos comentários. Nós preparamos esse caminho para te acolher, te orientar e te ajudar nos seus primeiros passos com Jesus. Ao preencher, nossa equipe vai entrar em contato com você. Queremos orar por você, te conhecer e te ajudar a dar continuidade nessa decisão. Porque fé não foi feita para ser vivida sozinho. Se hoje você disse sim para Jesus, nós celebramos essa decisão com você. O céu celebra e nós também. E se essa mensagem falou com você, não pare aqui. Permita que essa decisão se torne uma caminhada. Obrigado por ter acompanhado o culto até aqui. Foi uma alegria ter você conosco. Se esse conteúdo edificou você, aproveite agora para curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas novidades. E acompanhe também as nossas redes sociais para continuar conectado com tudo que Deus está fazendo por aqui. Deus abençoe você e esperamos caminhar com você a partir de hoje.